E aí, o segundo vídeo de hoje, né? Hoje vamos de debate pronto, porque esse aqui é um videozinho mais curto, foi uma match um pouco mais rápida. É uma matchup relativamente melhor. Eu não tenho tantas dificuldades assim contra o Labyrinth como eu tenho contra, sei lá, o Branded, que foi o último vídeo. Labyrinth tem consideravelmente menos gás e eu creio que nossas interações trocam de maneira legal. Como a gente já estabeleceu aqui em outros vídeos contra Lab, uma Moment Condition muito real que o nosso deck tem contra o Labyrinth é o Burn. É uma estratégia viável, válida e muitas vezes correta. Labyrinth ele tende a se esconder muito atrás de monstros grandes e difíceis de altar, seja por não ser destruído ou por dificuldade em dar alvo. Então, garantir aqueles 1500 de burn do Borger, turno sim, turno não, acaba pesando e jogos acabam, né? Não é, gata? Veio dar um oi? Quer dar um oi pro povo, é? Participação da gata, eu acho que a gente já fez o vídeo ser melhor. Eu queria deixar uma coisa clara. Eu sou simplesmente apaixonado por essa arte da rota. Eu gostaria muito que a Konami lançasse, a Konami TCG lançasse essa arte alternativa da rota aqui. Ao invés dessa arte super legal, a gente vai pegar uma arte de Sky Strike e isso me entristece muito. Pô, olha isso, cara. Olha, olha que da hora, cara. Imagina se tiver uma rota e ser uns bonequinhos desse de beisebol. Incrível. Comecei na draw phase dando shift, meu oponente pensou. Ele acabou indo pra main phase, ele esqueceu de apertar o botão. Deu normal da Ariana. Foi bem isso o turno dele, né? Do normal da Ariana e setou uma big welcome, perdão, e uma imperma. A gente não sabe o que é. Minha leitura aqui é a big que ele buscou e uma welcome normal. Eu não acho que ele. Não li um impermanence. Acaba que a gente tem a out, né? Eu comecei dando normal do Razen feito. Sempre, por mais que você não tenha a pressão de destruir com Razen, invoca na coluna pra ameaçar. Geralmente faz a galera jogar em. Quem sabe faz a galera jogar em volta. Faz a galera agir. Sempre dê ameaçada, por mais que você não tenha. É sempre válido. Deu Impermanence. A gente tem um out pra Impermanence. E como eu tirei aqui, eu não tenho mais como fazer a ameaça. E eu sei agora que a Welcome que tá setada aqui. A nossa jogada se torna Values Control. E o Values Control é um estado simplificado do jogo que é muito legal e divertido. Onde a gente tem um bicho grande que é inafetado. E que não faz nada além disso. Eu fui pra Battle Phase, no início da Battle ele deu a Big Welcome, eu ok. Ele invocou Unlucky, que foi da mão. Invocou a Lady da mão. Eu dou Valios Chain 2, mostrando terra pra ele não ser destruído. E ele vai tirar a carta da minha mão. Nós temos 20% de chance desse Razen sobreviver, que é o que a gente quer que aconteça. Ele acaba destruindo a Pantera, o que é Unlucky. Porque agora o nosso Valios Control não existe mais. Porém, em casos extremos, a Snow Devil invoca o Razen que busca o segundo Valios do deck, mantendo o Valios Control vivo. A gente dá Trust. Trust seta Follow Up. Sim, Follow Up. E aqui a gente tem basicamente duas interações. Que é, na real, uma. Porque a outra interação só tá aqui pra, em caso extremo, invocar o Razen da minha mão e ele virar um segundo Valios. Protegendo o primeiro. Aqui eu dou Impermanence e o meu oponente desiste. Ele tinha Impermanence Nibiru, o que não faz tanto assim no nosso deck num jogo simplificado. Game 2. Uma mão bem legal. Por mais que ela perca pra um Ash Blossom, ela não perde pra um Ash Blossom por causa desta delícia que vai sair Ultra. Passo Super Heavy. Quero comprar Trusts. Me ajudem. Eu vou dar um fast forwardzinho porque uma coisa que eu aprendi jogando contra Labyrinth o suficiente é você simplesmente deixa ele jogar
E no momento que ele ativar uma Welcome, você dá Ashe. Simples. Você sempre guarda Ashe pra Welcome ou pra Big Welcome. Dependendo da que for. Se tiver as duas. Problema se você não tem Belly. Você não tá deck buildando de maneira porca. Brincadeira, gente. Existem metas e metas, mas eu acho que o meta call do momento não é Belly. O meta call do momento é Shifter. Muito Shifter, tá? Shifter e Dueler são as cartas do formato que vem. Decks que fazem Shifter e Dueler fácil serão decks bons. O melhor deck, o deck que a galera está hypando mais é o Fire King lá, com Sinful Spoils e a Bonfire de 500 mil reais. Eu me sinto muito encorajado quando eu, de repente vejo um jogador de Labyrinth jogar a mão dele toda fora pra fazer uma jogada e simplesmente tomar a Ashe. Ele tinha a Khaled, mas assim, vocês têm noção do quanto essa Ashe iria machucar, cara? É loucura o que o jogador de Labyrinth faz. Nossa senhora, me dá uma ânsia assim, cara. Quando eu vejo o jogador de Labyrinth jogando a mão dele toda assim fora, acertando uma carta, ele tomando uma Ashe, o jogo simplesmente acabou. Ele invoca a Lady. Aqui a gente quer que essa Kurikara sobreviva porque ela é o alvo da stake eu sou e com toda certeza ela entraria tributando múltiplas boys que ele vai acabar setando aí. Ele setou o bicho, ele vai destruir. Perdemos o Valios dos males o menor, a gente quer essas 3 cartas. Ele vai setar um impasse. Compramos o Razen, esse jogo acabou. Não existe uma maneira onde ele consiga destruir o Razen, a stake e a Kurikara de uma vez só. Então aqui, a menos que ele tivesse um vírus, que ele não tem, o nosso jogo tá ganho. Ele começou, ele deu bounce, ele trigou isso. E na minha cabeça eu tô, caralho, essa Kurikara vai chegar um fano, pai. Por que a gente não pode ter coisas boas, né? Por quê? Por que a gente não pode ter coisas bonitas? Unlucky, mas faz parte. E aqui, como a gente aprendeu no nosso outro vídeo de não ser grid, a gente vai 100% dar a talent pra Evenly. A gente tem mais do que suficiente aqui pra tancar o deck dele, simplificando o game state. Eu dou Battle Phase, ele pensa, eu vou pro final da Battle, ele simplesmente deixa isso acontecer. Ele mantém a Lovely. Eu não sei se é a decisão certa, mas eu não sou o cara mais versado em Labyrinth. Eu acho que a jogada correta era pra ter mantido uma das Welcomes, talvez. Era Welcome? Era Welcome. Era uma Welcome e um Impermanence. Sei lá. Razen vira Borger. Ah, mas por que você não pegou um Jalong? Não existe razão. Aqui é 100% isso. Eu garanto que em situações extremas eu teria um follow com a Continue. Aqui o jogo tá simplificado o suficiente pra gente não precisar ir para o Jalong e ativar a stake para o Jalong, porque isso aí acabaria virando uma carta a mais. Aqui a gente vai virar 2, talvez 3 cartas, dependendo de como a gente decida jogar esse jogo. Aqui o bounce a Mad Love. O Borger vai dar um draw. Pronto. A gente tinha a stake e o Search do Raze, então a gente tinha 2 cartas. As 2 cartas viraram 3. Então a gente já teve mais um aqui. Na draw phase do meu oponente elas vão virar 4. E isso eu não tenho nem contando com o add-back do Link 1, que seriam 5. Com o Jalong a gente teria os 2 searches a mais a uma carta que a gente tinha. Então eram 3, com o add-back 4. Aqui a gente tá netando uma carta a mais. E fazendo isso de uma maneira onde eu jogaria bem menos em uma possível hand trap aleatória no Link 1. E simplesmente acabaria com toda a jogada, porque o Jalong não ia poder adicionar o Jalong, não ia buscar nenhuma das 2 vezes. E
e garante que a gente vai ver 2 cartas aleatórias. O que, mais uma vez, num game state simplificado é importante, porque a gente precisa de não engine aqui. A gente precisa de cartas aleatórias de não engine pra complementar, porque a gente já tem engine suficiente, tendo o Razen, o Borger e um Dark em rotação. Demos sorte de ser a melhor carta de não engine contra o deck dele. Demos sorte. Dei aqui pra destruir. E aí eu faço o link 1. E aqui, opinião polêmica, eu optei por adicionar o Valios e não coisa. Por quê? A gente já estabeleceu que ele usa impermanences. Então, é melhor deixar o Razen no grave do que o Valios, porque essa continue pode reviver o Razen a qualquer momento. Inclusive, cometi um erro aqui. Agora não, né? Nesse próximo turno. Ele vai dar o Clock e o Stove. Double Stove. Double Clock, perdão. E setou o bagulho. E aqui eu tô me sentindo extremamente confiante. Porque a Ashe meio que para o turno dele, né? A Ashe meio que ganha esse jogo. Ele pensou na draw phase, ele decidiu dar a welcome, eu dei a Ashe. Aqui eu acho que era de eu dar Razen invocando, pegando um Gial, destruindo a coluna e Borger Draw. Tirar ele do máximo de recurso possível, por mais que eu não soubesse a última carta na mão dele, era 100% de eu tirar. Ou, se não Gial, pegar um Terra e Valios bounçar Razen, e aí eu teria os 3 atributos na mão, e o Valios lidaria com a próxima carta que ele invocasse. Eu acabei deixando o jogo rolar demais, acabou que ele top D com a Ariana, e isso pode ser problemático. Eu decidi dar o Borger Draw aqui mais uma vez, eu não dei essa continue, eu segurei demais essa continue, e isso foi problemático. Era pra ter dado a continue mais uma vez. Eu tenho que tirar corpos dele. Veio fogo. Então agora eu estou confiante nessa continue. Então, no que ele buscou a Welcome Labyrinth, eu perguntei o alvo, e aqui já era, né? Porque se ele bounçar a Ariana, show pra gente. Mas se ele bounçar o Ku-Clock, o Razen tá cagado. Eu teria que dar Valios bounçando isso. Daqui pra trazer o Razen, destruir a menina. E o Razen buscando provavelmente o Terra, né? O que também seria uma jogada correta. Eu dei Enchen aqui. Invocou o Razen. Bounçou. Foi errado. Foi errado. Aí ele pega o Stove de volta. Ele pode fazer agora a jogada de Stove coisa. Inclusive foi um erro dele. Esse Stove não era pra ter sido adicionado de volta pra mão. Era pra ele ter invocado. E foi a razão do jogo ter acabado, inclusive. Que é que eu entro com o Gial. Aí eu dou Valios bounçando. Porque na minha cabeça aqui, ele deu o Ku-Clock. E o Ku-Clock só pode ativar se ele controlar um Monstro Lab. Ou ele só pode ativar a Trap se ele controlar um Monstro Lab. Então aqui, como eu sei que é o Stove e a Welcome que ele quer ativar, eu iria só dar o Valios pra destruir o Monstro Lab que ele tem e acabar o jogo, né? Mas o erro dele foi não ter invocado este... Eu até perguntei se já é do normal, né? Porque eu sei das cartas na mão dele. Aí eu decidi destruir. Aí ele 7 ativou. Aí ele invoca da mãe, ué. Stove tá no campo e não no campo. Eu mandei o texto do outro menino. Pô, se eu soubesse que o Stove tava em campo, a minha jogada teria sido diferente. Aí ele deu o GG, porque ele não consegue ganhar. Porque aqui a jogada seria... Assim, eu errei e provavelmente abri dei uma abertura pra ele ganhar esse jogo que eu não deveria e nem poderia. Eu joguei meu porcamente ali, eu segurei demais essa continue. Existiram N chances na minha mão pra tentar coisar esse jogo. Primeira coisa, Borger na draw phase. Borger na draw phase. A gente não quer tomar uma talent aleatória, por mais que esse deck provavelmente não use. Se existe o 1%, o coisa. A gente não vai dar Borger Burn nesse jogo, porque ele tá com 8k de vida.
Era pra eu ter dado o draw cedo, eu teria visto o Curicara cedo, eu teria invocado o Reizinho cedo, eu teria destruído o menino cedo, e o Vales teria destruído a outra menina cedo. Se eu tentasse invocar o Stove, eu poderia tentar destruir o Stove também. Mas enfim. Existiriam jogadas diferentes a serem realizadas. Eu destruiria, no caso, o Clock cedo e tudo seria diferente. Toda jogada dele seria diferente. Acabou que ele não teve gás pra continuar jogando de todo jeito. Por mais que ele tentasse aqui destruir alguma coisa, sei lá, a gente ia outgrindar ele. Ele teria basicamente uma, duas cartas. A gente teria. No turno seguinte seria o draw, um search, outro draw, invocar, mais um search. Isso sem contar o pop do Valios, isso sem contar a Curicara, que provavelmente poderia entrar. Enfim, a gente iria ganhar esse jogo. Mas é mais uma vez olhar erros e provavelmente jogar melhor. Provavelmente foi por já ser mais de 1 hora da manhã e eu tá com a cabeça cheia querendo começar a me deitar. Eu tenho que até que apagar a luz do quarto. Pode, mas de maneira geral, jogar melhor, né? Falou.